Olá pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje a gente vai abordar o tema Caatinga. Na última videoaula eu falei sobre as formações vegetais do Brasil, os biomas ou formações, o tipo de vegetação do Brasil, certo? Mas eu resolvi abordar na aula de hoje especificamente a Caatinga. Por quê? Porque é um bioma que eu tenho muita familiaridade. Eu cresci muito tempo e convivi muitos anos na Caatinga praticamente, morei em sítios, então conheço de perto esse ecossistema, esse bioma, né? E conheço quase todas as espécies de plantas que formam a formação Caatinga. Por isso que eu resolvi especificar, detalhar mais essa formação vegetal, que é para nós a mais importante, porque é o principal formação vegetal nativa do sertão nordestino, da região nordeste, que é exatamente a região onde nós vivemos. Então, se é a região que nós vivemos, temos que entender bem qual é as características naturais dessa região. Então vamos começar falando sobre o termo, o nome, né? Caatinga. A palavra Caatinga com dois A's, ela nada tem a ver com o mau cheiro, né? Muita gente acha que aqui no Nordeste, as pessoas costumam se referir a alguma coisa que tem um mau cheiro de Caatinga, né? Mas essa palavra Caatinga com dois A, ela não tem nada a ver com mau cheiro. É uma palavra de origem indígena que significa mata branca, né? Mata esbranquiçada. Por quê? Porque a Caatinga, as plantas que formam a Caatinga, ela durante o período de seca, durante o período de estiagem, né, que aqui normalmente vai de julho até dezembro, né, início de dezembro. Então, essa formação vegetal ela fica um aspecto um pouco esbranquiçado, acinzentado, por isso os indígenas davam o nome de Caatinga com dois A. Então, a Caatinga, como vocês estão vendo aí, ela é um bioma, uma formação vegetal nativa do Brasil, ou seja, só é encontrada no território brasileiro. Vocês estão vendo aí, ó, aonde está com essa linha, né, circulado aí com essa linha amarela, é onde é encontrada a caatinga, né, as plantas, as espécies de plantas que formam, que compõem o bioma caatinga, certo? E é exatamente quase 90% da região nordeste é encontrado as espécies da caatinga, ok? E aí dentro você encontra todos os estados nordestinos têm ou uma parte ou todo o estado é dominado pelo bioma caatinga, formação vegetal. Percebam aí o aspecto, né? O aspecto da caatinga. Essa foto mostra aí algumas espécies de plantas, né? Os cactos, né? Juremas e outras espécies de plantas que são encontradas na caatinga. A característica mais marcante da caatinga é a sobrevivência, a resistência das espécies de plantas em relação ao longo período de estiagem. O que é estiagem? É o período de seca, o período de quando não está chovendo, o período de falta de chuva. E as plantas da caatinga são chamadas plantas xerófilas, né? O que são plantas xerófilas? São exatamente as plantas resistentes a longos períodos de estiagem, longos períodos de seca, né? O interessante, pessoal, é que cada uma das plantas do bioma caatinga possui características
possui estratégias para não morrerem, ou seja, para sobreviver durante o período da estiagem. Os cactos, por exemplo, a estratégia deles é que eles não têm folhas, né? Em vez de folhas, eles têm espinhos. Por quê? Porque toda planta, ela transpira pelas folhas, então elas perdem umidade, elas perdem água pelas folhas. Então os cactos não têm a folha justamente para economizar água e assim passar longos períodos de seca e não morrerem, ok? Outras plantas como o morfumbo, por exemplo, essas plantas aí atrás dos cactos, eu acredito que sejam morfumbos, elas perdem as folhas, ou seja, deixam as folhas caírem e fica quase totalmente peladas, quase totalmente sem folha alguma durante o período de estiagem, justamente para economizar água e conseguir sobreviver à estiagem. E ainda tem algumas plantas, como o juazeiro, por exemplo, que ele fica todos os meses do ano, até mesmo no período de estiagem, com as suas folhas verdes. A estratégia do juazeiro é que ele consegue armazenar água nas suas raízes, certo? Então todas as plantas xerófilas, né, da caatinga, elas conseguem sobreviver ao período de estiagem utilizando estratégias, tanto substituindo as folhas por espinhos, deixando as folhas caírem durante o período de estiagem ou guardando água, armazenando água em suas raízes. São várias as estratégias, certo? Aqui vocês estão vendo, está dizendo que é o único bioma exclusivamente brasileiro, né? Então não existe caatinga em nenhum outro país. Porém, quando nós pegamos um livro de geografia que mostra os 10 tipos de vegetação, ou seja, as 10 formações vegetais do mundo todo, certo? Você não vai encontrar a palavra caatinga. Pode procurar, não existe a palavra caatinga em nenhuma parte. O que acontece? Existe a formação vegetal chamada savana, né, como tem na África, savana africana. Então, a maioria dos geógrafos, eles entendem que Caatinga e o Cerrado, que é uma outra formação vegetal brasileira, são variações de savanas, são tipos de savanas, né? São variedades de savanas, ok? Mas a Caatinga é bem diferente do Cerrado e também é bem diferente da savana africana, ok? Mas em termos gerais, os livros, os geógrafos, eles colocam a Caatinga e o Cerrado como variações de savana. Então você não encontra a palavra Caatinga, não encontra a palavra Cerrado nesses livros que falam das formações vegetais do mundo, certo? Você só vai encontrar Caatinga e Cerrado quando é a formação vegetal do Brasil, né? Quando está se falando da vegetação do Brasil, aí sim, savana, aliás, Cerrado e Caatinga. Mas quando é do mundo, não. É como se tudo fosse savana. Ok, pessoal? Aí vocês estão vendo a área que ocupa, né, no território brasileiro, a área da Caatinga, certo? 730.850 quilômetros quadrados, né? E o país, como eu já falei, somente o Brasil não é encontrado caatinga em nenhum outro país, certo, pessoal? Vocês fiquem atentos a essas informações, porque no exercício que eu vou passar para vocês vai conter essas informações aí que eu passei para vocês. Algumas espécies de plantas eu conheço praticamente todas, porque, repito mais uma vez, convivi muito tempo na caatinga brasileira, né? A maioria das espécies de plantas, elas não são frutíferas, né?
A caatinga ela tem pouquíssimas plantas frutíferas, então a maioria das frutas que nós consumimos hoje no Brasil, elas são de fora, elas foram trazidas de outros países e foram plantadas no Brasil. Então por isso que elas precisam ser irrigadas e cuidadas, senão não produz. Então são pouquíssimas as plantas nativas mesmo da caatinga, certo? Que são frutíferas. Por exemplo, cajueiro. O cajueiro é uma das pouquíssimas plantas, né, frutíferas que são nativas do Brasil mesmo. Faz parte, é encontrado tanto em cerrado como na caatinga. Então é uma planta que é encontrado tanto fazendo parte do cerrado como também da caatinga, certo? Mas quando você vê uma planta que ela precisa ser irrigada, precisa ser cuidada, adubada para produzir, porque ela não faz parte da caatinga, né? Se fosse plantas da caatinga não precisava de nenhum tipo de cuidado, certo? Já que estamos nos referindo a plantas nativas, originárias. Ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e até a próxima, se Deus permitir.